Grande quantidade de gatos abandonados em rua do bairro Valentina Figueiredo, em Ribeirão, preocupa a vizinhança. Diversos outros pontos da cidade também têm registrado acúmulo desses animais. Especialista defende que a castração é a única saída para brecar esse problema. O José Ronaldo alimenta os gatos todos os dias. Ele começou a cuidar dos animais depois de notar um aumento significativo da quantidade de felinos na rua onde mora. Eles ficam em cima dos telhados, embaixo de carros e reviram os lixos. Um problema considerado de saúde pública por toda a vizinhança e que só tem crescido. Pelo menos 10 anos. Ultimamente vem aumentando sempre. E o que mais dá pena, dá dó na gente, é que o pessoal passa, atropela por querer. Eu queria dar um jeito de ou levar daqui, ou então castrar para não procriar mais. É uma gataiada mesmo. Aqui essa rua tinha que chamar a Rua dos Gatos, não William Beduche. Que são gatos demais, são, e estraga mesmo. Né? Porque o cocô, o xixi, estraga mesmo o telhado, tudo. Recentemente, uma fêmea teve cria em cima de uma casa. Os moradores já não sabem mais a quem recorrer. O seu José chegou até a consultar uma clínica particular para castrar os bichinhos. Fica em torno de 200, 250 reais por animal. Impossível, né? A única saída que eu vejo é recolher os gatos. Ou pelo menos castrar, né? Levar para castrar. O problema de superpopulação de gatos não se restringe ao bairro Valentina Figueiredo. Diversos outros pontos da cidade registram o acúmulo desses animais que muitas vezes são abandonados. Para quem atua na causa, a falta de políticas públicas efetivas só colabora com a reprodução desenfreada dos felinos. Numa cria, um gatinho pode dar de 4 a 6 filhotes. Então, esses filhotes com 6 meses de idade já vão poder ter outros 6 filhotes, né? Então, a gente vai crescendo o número de animais numa velocidade muito alta. A única forma de acabar com essa situação, realmente solucionar o problema, é uma política de castração pública, né? Uma castração em massa, em que a gente possa ter tanto a castração dos animais que têm donos, que têm tutores, quanto os animais que estão nas ruas. As ONGs de proteção animal da cidade também atuam nesse sentido, mas a demanda é muito maior do que elas conseguem atender. O Centro de Bem-Estar Animal, eles têm um castramóvel, que é um veículo, uma clínica móvel, que em tese deveria estar indo castrar nos bairros, para fazer o atendimento no local, né? Para justamente atender essas pessoas que não têm condições de levar o animalzinho até a clínica, até o local para fazer a castração. E infelizmente esse veículo está parado há muitos anos, né? Um bem público que está ali sem uso, não cumprindo a função social. Um absurdo, né? Uma situação que jamais deveria estar acontecendo, é um descaso do poder público com os animais. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Divisão de Bem-Estar Animal informou que os pontos de monitoramento estão sendo atendidos por ordem de solicitação e existem em todo o município. Reiterou que há uma equipe especializada que faz a captura no local. O pré-operatório é feito na Divisão de Bem-Estar Animal e após a esterilização esse animal então é identificado, vacinado e devolvido ao local de origem. Para falar mais sobre esse assunto, já aqui no nosso núcleo de jornalismo, o Dr. Jaime Burros, advogado. Professor, Ribeirão precisa urgentemente de um programa para controlar esse tipo de animal, né? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André, tudo bem? Sim, a gente precisa de políticas públicas que incentivem, né, a castração desses animais. É interessante a gente ressaltar, nós vimos na matéria, que esses animais eles são abandonados e acabam procriando, né? Então, o que acontece? Há uma responsabilidade da administração, sim, em trazer esses animais para a castração, fazer com que esses animais sejam castrados e evite essa procriação desenfreada, mas a gente tem que ressaltar que também uma preocupação com a população. A população acaba entendendo que animal de estimação muitas vezes é tratado como coisa. Então, se eu adoto um animal de estimação ou até mesmo compro, que não deveria ser permitido, e ele não corresponde ou acaba me trazendo problemas, eu acabo jogando esse animal na rua e gerando esse problema. Então, são duas visões aí do mesmo problema. A administração e o próprio cidadão que acaba por muitas vezes deixando esse animal ao relento e fazendo com que esse animal se procrie e gerando todo esse problema que a gente viu na matéria.
Doutor Jaime, quais os problemas, os riscos causados então por essa situação, essa grande população de animais nas ruas? A gente viu na matéria, né, que isso é uma questão de saúde pública. Esses animais acabam sofrendo, né, porque estão abandonados, procriando aí de forma desenfreada, e cada cria desses animais vai fazer com que esses filhotes acabem também em curto espaço de tempo procriando novamente, e acaba ali prejudicando todo o bairro, todo o entorno, a vizinhança. E a gente também tem que ressaltar aqui que muitas vezes, né, por esse acúmulo desses animais nas ruas, nas vizinhanças e nas casas, eles acabam sofrendo envenenamento, atropelamento, e o que a gente não pode deixar de ressaltar é que crime contra maus tratos contra os animais é crime ambiental, e que hoje a pena são 5 anos de reclusão se você mata ou maltrata um animal de estimação, no caso gato e cachorro. Doutor, dá para entender ou dá para explicar a falta de interesse dos órgãos públicos referentes a esse controle, a esse tratamento à causa animal? Penso que não é só em relação à causa animal, André. Há um desinteresse da administração e dos órgãos públicos em relação a todas as questões ambientais, né? Se a gente tivesse políticas públicas de incentivo, de fiscalização, se a gente continuasse tendo políticas voltadas para que esses animais fossem cuidados, levados para um abrigo, castrados, programas regulares de adoção, certamente a gente não teria grande parte desses problemas que a gente vem enfrentando. Bem, o trabalho desenvolvido por muitas ONGs de Ribeirão Preto é um trabalho realmente fenomenal, importantíssimo e que poderia ser fortalecido pelo poder público para ajudar nessa situação. Creio que o trabalho das ONGs é imprescindível, né? Não só das ONGs, mas também de algumas pessoas que, por si, cuidam desses animais. Então, em alguns bairros aqui de Ribeirão, principalmente em relação aos gatos, você vê que tem pessoas que pegam, castram esses gatos com o seu próprio dinheiro, alimentam esses gatos e tentam fazer com que esses gatos vão para adoção. Se utilizam de redes sociais e de outros meios para que isso aconteça. O papel da ONG é fundamental. E o que poderia melhorar? Se fosse uma parceria público-privada da administração junto com as ONGs, para que a gente conseguisse, se não coibir todo esse problema, mas minimizar em grande parte esses danos e esses problemas com esses animais. Se numa ponta nós temos as ONGs ou até essas pessoas, né, voluntários que fazem esse papel, isso acaba talvez deixando a prefeitura até um pouco mais relaxada com relação a essa situação? Penso que a administração acaba não tomando as medidas porque o que acontece? Muitas vezes você não tem as denúncias e a administração, por saber que existem ONGs e pessoas que cuidam desses animais, ela se coloca num papel de relegar essa preocupação em relação aos animais ao segundo plano, o que não deveria acontecer. É responsabilidade da administração tirar esses animais das ruas ou trazer projetos de castração gratuita imediatamente, porque não só depende das ONGs, não só depende de nós, cidadãos, mas também da administração. E a gente não pode, numa cidade como Ribeirão, ter tanto animal, no caso são os gatos que acabam sofrendo mais, soltos pelas ruas e sofrendo aí todos os problemas que um animal solto na rua vai ter que passar, né? Doutor Jaime Bulos, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado.